Oi, pessoal, tudo bem? Espero que você e a sua família estejam bem. Esse vídeo de hoje é para pagar uma dívida, na verdade, uma dívida antiga, porque há algum tempo atrás, quando o canal ainda estava nos seus primeiros passos, no seu primeiro momento, eu fiz uma série de 4 vídeos falando sobre a influência do dualismo platônico na teologia cristã e que essa influência não foi apenas no passado, mas ela influencia o cristianismo até os dias de hoje. E à época eu prometi que teríamos um quinto vídeo falando sobre como podemos superar o dualismo que ainda influencia o cristianismo ocidental. Será que há possibilidade de nós superarmos o dualismo platônico? Eu diria para você que plenamente não há essa possibilidade, até porque o platonismo foi uma estrutura de pensar muito consolidada e que, na verdade, foi esse modo de pensar que construiu a maneira de se pensar do mundo ocidental. Não apenas teológica e cristã, mas a maneira de se pensar o mundo ocidental é feita dessa forma, é feita através do dualismo platônico. Esse dualismo está presente na sociedade, está presente no pensamento de modo geral, e não é uma exclusividade do pensamento cristão ou da teologia cristã, embora também afete de maneira considerável, né? Nos vídeos anteriores, eu falava sobre algumas dessas influências. Por exemplo, o dualismo cósmico, em que separa a realidade na briga de Deus contra o mal, do reino da luz contra o reino das trevas, e tudo o que acontece com a humanidade é resultado desse dualismo entre o bem e o mal, né, que foi muito explorado pelo maniqueísmo. Falávamos também sobre o principal dualismo, o dualismo antropológico, que enxergava desde o gnosticismo até antes, lá no Fédon de Platão, enxergava o ser humano como bipartido entre uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa, a sua alma, a sua parte material, que está aprisionada, limitada por uma parte ruim, decaída, que é o seu corpo físico, que é a parte material. Na minha pesquisa de doutorado, inclusive, eu constatei em manuais de teologias sistemáticas, em declarações de fé de denominações cristãs, pentecostais principalmente, que foi o meu objeto de estudo, em outras denominações, como estatutos de igrejas e manuais de doutrinas de igrejas, que essa tendência ao dualismo antropológico ela é sustentada pela doutrina oficial da maioria das igrejas, né? E acontece na prática, quando uma pessoa acha que o seu corpo é fonte do pecado, é fonte de corrupção, que tudo que diz respeito ao seu corpo, como a sexualidade, como a prática desportiva, a prática cultural, etc., isso está relacionado ao que é ruim, ao que separa o ser humano de Deus, enquanto que o que Jesus ensinou foi o oposto disso. E outros dualismos, né, como o dualismo igreja e sociedade, como se uma fosse antagônica à outra, como, por exemplo, a santidade dualista, que é vista como uma santidade de gueto, uma santidade de templo, uma santidade divorciada da vida real, da vida concreta, de pessoas que acham que ser santo é apenas orar, jejuar, ler a Bíblia, dar dízimo, estar na igreja, e não enxergam a santidade de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais perfeita. O dualismo sexista, que separa homens em superioridade em detrimento às mulheres. Isso é um dualismo horroroso, né? O racismo é gerado por um dualismo que, em alguns momentos da história do mundo ocidental, foi sustentado e aprofundado pelo cristianismo, por exemplo, na dominação da América, na escravização terrível e nas consequências que isso gera até hoje. O dualismo social entre ricos e pobres, e por aí vai, né?
É claro que essas questões não foram, talvez, inventadas pela igreja, algumas sim, inventadas pela religiosidade, pela teologia cristã, quando influenciada já desde o segundo século por esse dualismo platônico, mas é claro que tudo isso se reflete de uma maneira muito ruim na igreja. Agora, se eu falei que não há como superar o dualismo plenamente, o que a gente pode fazer então? Nós podemos superá-lo individualmente, com a nossa consciência, e quanto mais pessoas entenderem que esse problema é a causa de 95% dos males do cristianismo ocidental brasileiro, né? que é o responsável pelos quase todos os problemas, deficiências, vícios da igreja contemporânea brasileira, né? Sem querer generalizar, mas eu acho que o problema é bem maior até do que o Brasil, né? E as suas influências dos Estados Unidos. Quanto mais pessoas tomarem consciência disso e pensarem no oposto do dualismo, melhor será a vida cristã, porque essa vida cristã, essa espiritualidade dualista, ela é doentia, pesada, ela é desumanizadora e ela, por mais que as pessoas não pensem, mas ela distancia de Deus e distancia dos propósitos tão pregados por Jesus e pelo Evangelho, né? Qual seria a solução? Bom, muitas pessoas tendem a achar, num primeiro momento, que a solução do dualismo antropológico, que coloca a alma como algo bom e o corpo como ruim, é fazer o contrário, é colocar o corpo como algo bom e a alma como algo ruim. Não, não é essa a realidade, né? Muitas pessoas acham que se ir à igreja pode ser um fruto de dualismo. Ir à igreja não é fruto de dualismo, mas quando você acha que a espiritualidade se resume àquele ambiente, algumas pessoas acham que superar isso é dizer que a espiritualidade se dá em outros lugares que não lá na igreja, né? Algumas pessoas podem achar que a maneira de superar o dualismo é inverter o dualismo, ou seja, colocar a premissa que está subjugada, a premissa que está em segundo plano, em primeiro plano, e assim se supera o dualismo. Mas não, a inversão do dualismo continua sendo dualismo. Continua tendo uma parte que tenta eliminar a outra, e essa é a definição do dualismo, quando duas realidades trabalham em chave de exclusão e uma tenta sobrepujar a outra, né? Algumas pessoas acham que superar o dualismo, já que razão e emoção conflitam uma com a outra na visão dualista, é só inverter, mas não, essa é uma justaposição estéril que não gera nada. O que gera a superação do dualismo é, em primeiro lugar, entender que ele existe e dar nome a esse dualismo, né? E o que gera a superação é a integralidade. Nós somos seres integrais. Deus nos fez como seres integrais, seres que somos espirituais, psicológicos, sociais e ecológicos, né? Deus nos criou como um ser indivisível. Não tem como separar alma e corpo, e tem até umas pessoas que não têm mais nada de útil a fazer e que já estão com a mente totalmente corrompidas, tentando procurar onde está a alma. Não existe isso. Alma e corpo são indissolúveis. Um homem, uma mulher sem alma é apenas um boneco de manequim, e também sem o corpo é apenas um fantasma. Ou seja, essas realidades elas nem existem na vida concreta. O ser humano não pode dissociar corpo e alma, porque ele é um único ser. Ele é o somar no hebraico, ser na sua integralidade, a vida na sua integralidade, né? Não pode dissociar espiritual do social, porque uma pessoa com fome não conseguirá desenvolver nenhuma espiritualidade. O Gutierrez dizia que o primeiro sinal de espiritualidade é dar pão para quem tem fome. Tiago dizia que não faz sentido orar para uma pessoa que tem fome e despedi-la com a barriga vazia. Isso não é espiritualidade, isso é apenas dualismo, né?
O dualismo se faz quando nós enxergamos a vida na sua integralidade, totalidade. Quando nós enxergamos a vida de modo holístico, quando nós nos entendemos os outros seres humanos de modo integral, de modo pleno, de modo completo, e as relações também de modo integral, de modo que orar é tão importante quanto conversar com amigos. Estar na igreja é um sinal de espiritualidade? Sim, quando essa frequência é sadia, mas estar numa festa de familiares ou amigos também é sinal de espiritualidade. Conversar sobre a Bíblia com pessoas queridas é espiritualidade, mas conversar sobre futebol, sobre relações, sobre a vida, sobre cinema, sobre arte, com pessoas que amamos, também é sinal de espiritualidade. Jesus propôs que o discipulado cristão, e não a membresia a algum corpo de doutrinas que ele teria proposto, mas o discipulado cristão se faz na vida. O templo onde Deus opera é a vida, é o mundo, é a realidade que nós conhecemos. Cuidar dos animais equivale a um ato de espiritualidade. Cuidar do próximo também, dar pão para quem tem fome, é espiritualidade. Ajudar aos necessitados é como fazer oração ou fazer jejum. Aliás, o jejum, que na maioria das vezes, na visão dualista, é entendido como uma maneira de sacrificar o corpo para que a alma evolua. Mas quem fez o corpo foi Deus. Quem encarnou foi o Verbo divino. Logo, isso não pode ser algo ruim. Quem fez a nossa natureza do jeito que ela é foi um Deus de amor, de misericórdia e de compaixão. Portanto, a nossa vivência e tudo que foi criado por Deus é amado por Ele. E Ele nos chamou para cuidarmos de toda essa realidade. A superação do dualismo se faz quando nós entendemos que homens e mulheres são iguais diante de Deus e diante uns dos outros, que não há chamado especial para um e não há para o outro, que ambos podem ser chamados e usados por Deus da maneira como Deus quer, que não há nenhuma separação essencial entre negros e brancos, entre ocidentais e orientais, entre indígenas e homens da cidade e mulheres da cidade, porque todo ser criado é criado por um Deus amoroso e é alvo desse amor, e Deus, de fato, não faz acepção de pessoas, sejam essas pessoas quais forem. E os seres humanos fazem acepção. As instituições religiosas, inclusive, fazem acepção de pessoas, por mais que não aceitem, que não falem, mas Deus plenamente não faz acepção de pessoas, porque o seu amor pelos seres humanos, pelos animais, pela natureza, é pleno, é perfeito, não é mais nem é menos, é pleno. A superação do dualismo se faz quando nós compreendemos a integralidade, que o que Jesus nos chamou para viver é viver de modo íntegro em todas as situações. Que o que você faz em público deve ser apenas um reflexo do que você faz em particular, no privado. Que o que você fala em púlpito deve ser apenas um reflexo daquilo que você vive, daquilo que você pratica, porque esse era o segredo de Jesus. Jesus vivia e falava como quem tinha autoridade, e não como os fariseus e aquele pessoal da religião que era hipócrita, né? Porque aquele pessoal da religião era hipócrita porque sabiam tudo sobre amor, misericórdia, fé, mas não amavam, não tinham compaixão, não demonstravam uma vida de fé. E quando as pessoas olhavam para Jesus e ouviam o que Jesus falava, elas percebiam que a sua fala estava em conexão com a sua vida e vice-versa. Ou seja, não havia dualismo. Jesus não era um ser dualista, ele não era uma coisa quando ensinava e outra coisa no particular, como muitos religiosos eram e são ainda hoje. Jesus era o mesmo ser, sozinho, com os discípulos,
em público, com as multidões, ele era a mesma pessoa. Cria nas mesmas coisas, independente das circunstâncias. Pregava e defendia os mesmos valores, independente se ele estava sozinho, com 3, com 12, com milhares. E é para essa vida real que Jesus nos chama, para a vida na sua integralidade. Pois é, porque o seu evangelho é íntegro, porque a sua mensagem é uma mensagem de integralidade, porque nós somos seres de integralidade. E Jesus não quer que a gente faça um papel no domingo à noite, na igreja, seja no banco, no púlpito ou onde quer que estejamos. Mas Jesus quer que a nossa espiritualidade seja do momento em que a gente acordar em diante. Porque o modo como tratamos a família, os amigos, os vizinhos, os funcionários, os patrões, o modo como nós tratamos ovelhas, pastores, pessoas de modo em geral, é a expressão da espiritualidade. A espiritualidade não tem dia, hora e local marcados para acontecer. Ela se faz na vida. E nós superaremos o dualismo, pelo menos de dentro para fora, pelo menos a partir de nós, quando nós entendermos isso, que a vida não tem as separações que o dualismo produz. A vida é inteira, a vida é íntegra. E eu espero que essa realidade, essa reflexão nos ajude a pensarmos que só superamos o dualismo e os seus vícios quando nós entendemos as relações de modo íntegro, de modo integral, tá certo? E hoje eu quero também mandar um abraço para o irmão Francisco, querido irmão Francisco, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é membro do canal, apoiador do nosso trabalho. Um grande abraço lá para o seu Francisco e também para o pessoal do Rio Grande do Norte. Um abraço também para o Franklin Oliveira, que é de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e também para o Herbert, que é lá de Franco da Rocha, também no estado de São Paulo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e clique na descrição para você conhecer maneiras de apoiar o nosso trabalho e também de conhecer os nossos produtos online que vão ajudar a sua vida e aprofundar o seu conhecimento. Um abraço, em breve eu volto por aqui. Tudo de bom e até lá.